Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós interrompemos a nossa programação normal para falar o quê? De filme de menininho. Não apenas só um filme de menininho, mas uma fanfic de menininho completa. E além de tudo, vamos ter liçõezinhas. Yeah! Hoje nós vamos falar sobre um filme chamado O Procurado, que era um filme que permeou muito a minha juventude. Mas eu não tenho a menor ideia quantas pessoas realmente tiveram esse movimento de assistir esse filme. Não sei se foi um sucesso no Brasil. Eu não tenho a menor ideia. Eu gostei, fiquei obcecada, assisti várias vezes, achava que era o filme mais incrível, criativo, fantástico do mundo. Eu estava errada. Eu estava tão errada. Esse é um filme de 2006. Eu acho que é isso, 2006. E ele é fruto do período onde ele foi lançado. Esse período entre 2002 até 2010, os filmes de ação, eles eram muito característicos desse período. Eles tinham altíssimo contraste. Era tudo muito, muito colorido. Um aspecto de sujo. Parecia que a tela da câmera estava suja. Parecia que nada estava limpo. Parecia uma poeira, um negócio assim. As cenas de ação usavam bastante computação gráfica, usavam bastante CGI, só que de uma maneira mais estilizada. Não era pra você achar que o efeito especial não estava lá. Era pra você ver como esse efeito especial, ele é legal, ele é top, ele é incrível. A trilha sonora era sempre de new metal. Sempre. Teve uma fase muito forte com new metal em filmes de ação. Cada cena de ação tinha 250 mil clorts. Você não sabia nem pra onde a pessoa tava indo, de tanto que cortava. E ele, no geral, tinha uma vibe de clipe musical. Os filmes de ação desse período, eles eram muito MTV. E só você que viveu nesse período vai entender essa minha última comparação. E você vê esse estilo específico, alto contraste, sol do meio-dia, cores demarcadas, no filme Adrenalina, que é do cara que tem que ficar com a adrenalina alta, senão morre. O Constantine também tem isso. O terceiro Blade também tem essa mesma configuração específica desse período. Então ele tá em muitos lugares. E esse é um desses filmes. O Procurado, ele é baseado muito, muito, muito livremente numa série de histórias em quadrinho. Mas assim, é tão livremente que nem o autor da série fala que tem alguma coisa a ver. Basicamente, ele pegou a ideia da profissão e do nome dos personagens. O resto, ele tirou e foi inventando. O diretor e roteirista obrigatório, porque ele obrigou as pessoas a aceitarem as mudanças dele. Ele é russo e ele foi o responsável pelo filme Guerra dos Mundos, de 2025, que eu já falei aqui no canal, que é considerado um dos piores filmes da história do cinema. E ele, assim, ele é bem controverso em relação à maneira como ele decide fazer as coisas. Mas o estilo dele estava super na moda naquele período. Então, ele virou o diretor e ele tomou todas as decisões criativas possíveis em relação a esse filme. E em associação a esse filme, que foi escrito por muitos roteiristas, com muitas alterações, fica claro no filme, nós vamos ter lições de comunicação. Sim! Nós voltamos com as lições de comunicação e dessa vez a gente vai falar sobre lições de comunicação quando você quer ensinar alguma coisa pra alguém. Porque esse filme, ele tem todo um período de mentoria que não mentora nada. Eles são, tipo, as piores fontes educacionais da história, assim. É muito ruim. É tão ruim que nós podemos aprender muito sobre isso. O filme começa com letrinhas na tela falando que há 1000 anos atrás uma fraternidade de assassinos foi instaurada para matar pessoas específicas e trazer equilíbrio a um mundo que estava à beira do caos. E eles se chamam de A Fraternidade. E daí corta para o nosso protagonista, o nome dele é Wesley, que eu já falei pra vocês que Wesley é um dos nomes menos assustadores da história. É difícil um vilão se chamar Wesley. Mas dessa vez orna porque ele é, no começo do filme, um perdedor. Ele é contador numa empresa grande de contabilidade. Ele tem uma chefe abusiva, o qual ele é extremamente gordofóbico com ela. E ela é péssima em todos os aspectos. Ele tem um melhor amigo que é colega de trabalho dele. E esse melhor amigo está o quê? Pegando a namorada dele. 3 segundos de filme. Apito do talarico. Atenção para o apito do talarico. Talaricagem forte. E ele sabe disso, mas ele fala que ele não se importa. Ele meio que odeia a namorada dele, o que é um problema, porque ele tem a opção de terminar com ela, não é tipo um emprego. Mas ele odeia ela, ele sabe que ela tá chifrando ele. E ele tá no foda-se. Ele tá profundamente no foda-se. Ele passa um bom tempo do trabalho dele pesquisando o próprio nome no Google e falando que ele é um ninguém, que ele é um covarde e que ele foi abandonado pelo pai quando ele nasceu. E isso fez bastante mal para a cabeça dele. Bastante mal mesmo. Enquanto Wesley tá lá trabalhando e sofrendo, um homem aleatório está subindo em um prédio para conversar com uma mulher aleatória também. Ele está levando uma bala de revólver e fala assim: o nosso concorrente está usando esse tipo de munição. Você pode identificar de onde ela veio? Ela olha por 3 segundos marcados no relógio e fala: meu Deus, não, essa bala é impossível de rastrear. Quais são as métricas de rastreamento de bala? Não sabemos. Tem nenhuma explicação extra a respeito disso. E ela fala assim que a concorrência dele está muito forte e nesse momento ela é falecida por uma bala que veio de algum lugar.
aleatório no meio da cidade. Esse homenzão de terno, ele vai viver o momento Matrix dele, porque é exatamente igual ao filme Matrix, mas ele olha pra frente, vê que a realidade está meio distorcida, dá um impulso tão forte na parede que ela quebra, se joga no vidro do prédio e praticamente voa de um prédio para outro. Enquanto ele está planando no ar, ele está atirando. E ele consegue, tipo, é muito gigantesca a distância, mas ele consegue com a força dele. Ele consegue ir pro outro lado do prédio e matar todo mundo que matou a pessoa que tava fazendo o rastreamento de bala. Beleza? Beleza. Nesse momento, uma pessoa liga pra ele falando que os dias dele estão contados porque ele precisa destruir a fraternidade, porque ele sabe que tá cheio de problemas. Ele fala, você não deveria ter matado ovelhas para caçar um lobo. E ele fala, não, isso daí era só para te distrair. Tem um X no chão e uma bala que tem vida própria. A bala atravessa, ela ultrapassa prédios, ela passa por casas, ela basicamente tem o GPS embutido, atira nele, ele vai a óbito naquele momento. Você deve estar se perguntando, essas pessoas têm superpoderes? Não, não tem. Alguma vez nesse filme a gente vai ver de novo uma pessoa dando um impulso tão forte que quebra a parede, praticamente voando de um prédio para o outro? Não, isso nunca mais vai acontecer, isso nunca mais vai se repetir. Essa é a única vez e o único momento que a gente vê um homem com poderes de planar de um prédio para outro. Corta pro Wesley em casa, acordando, ele mora do lado de um trilho de trem. E, acima de tudo, o grande protagonista desse filme são os trens. Esse homem tem hiperfixação, se não fetiche, a trem. Muitas coisas acontecem com um trem envolvido. Ele mora na frente de um trem, que acorda eles com um barulho passando. A namorada tá brava, porque ela não consegue dormir com um trem passando na janela. Ele não se importa com ela. Ele fala, fica quieta, bebe refrigerante, toma o remédio para a ansiedade dele. E ela continua reclamando e ele continua pensando como ela é irritante, ao invés de fazer alguma coisa a respeito. Daí ele começa um outro monólogo interno falando sobre a ansiedade que ele tem crises muito, muito fortes de ansiedade. Ele tem ataques de pânico. E ele fala sobre o teclado ergonômico dele, que até o movimento repetitivo dele causa estresse. E ele acha patético ter que usar um teclado para diminuir o estresse dos movimentos repetitivos dele. À noite ele vai buscar remédio numa mercearia, é um mercadinho que também tem farmácia. Eu sei que existem farmácias em mercado nos Estados Unidos, mas esse é tipo uma bodega, assim, é pequenininha e também tem uma farmácia. Ele vai buscar o remédio, o amigo talarico tá com ele, não leva a carteira e ele compra energético e a camisinha que ele vai usar para pegar a namorada dele. Ele paga a camisinha que ele vai ser usado para ser traído. Depois disso, a gente vê ele num caixa eletrônico pra gente ver que, além de tudo, ele é fudido e falido que não tem dinheiro para sacar no caixa eletrônico. Ele segue nessa vida de merda, falando que essa é a rotina dele, que todo dia é a mesma coisa. A gente vê ele tendo um ataque de pânico com a chefe dele que ele odeia, que ele tem que tomar um remédio para ansiedade que imediatamente faz efeito, que não é verdade. Não acreditem que se você tomar um remédio assim que passa pela garganta a ansiedade. Passou, não passa. E ele vai de novo no mercadinho. Se tem uma coisa que ele faz é ir no mercadinho buscar remédio. Ele vai de novo lá. E ele é interceptado pela quem? Pela Angelina Jolie, que se chama Fox. E eu sou o mais perto que eu consigo ser da Angelina Jolie. Não é necessariamente parecido, mas é o que eu consegui. Sendo de uma etnia completamente diferente da Angelina Jolie. Vamos apenas... A gente finge que deu certo, tá bom? E ela, nesse filme, ela vai estar vivendo um finalzinho da era Angelina Jolie louquinha. Porque, se vocês são mais novos, você conhece a Angelina Jolie por talaricar a Jennifer Aniston e pegar o marido dela. Ou por ela ser mãe de muitos, mãe de milhares, mãe de legiões, e fazer vários trabalhos filantrópicos e ter toda uma preocupação com ajudar as pessoas, com o mundo melhor. Mas, quando ela era jovem, ela era literalmente... A personificação da frase, ela é tão linda que ela pode ser doida. Ela fazia todas as insanidades possíveis. Ela beijou de língua o irmão dela na frente de todo mundo. Ela carregava um vidrinho de sangue do namorado dela, que sei lá, era 30 anos mais velho que ela naquele período. Ela gostava de parecer que ela era doidinha. Ela tinha coleção de faca e todo mundo falava da coleção de faca dela. Ela sempre era sedutora, conquistadora, mas ao mesmo tempo perigosa. E esse filme é mais ou menos o final disso. Porque depois ela mudou totalmente o branding dela e decidiu ser mãe de vários. Mãe de multidões. E esse filme, todo o objetivo dela é ser fodona. Ela vai ser fodona à distância, ela vai ser fodona atirando. Ela vai parar em fodeza. Ela sempre é a pessoa mais cool que você vai ver na sala. Ela chega do nada e fala, Wesley, eu conheci seu pai morreu, ele foi assassinado pelo homem que está te perseguindo agora. E aparece um homem loiro,
realmente perseguindo ela agora. E tem uma senhora de uma perseguição, ela tem uma arma que dobra, gira, que tem uma telinha, assim, e todo um negócio. E ele tá apavorado, porque ele é o quê? Um piá de bosta, ele é cagão. E ele falou, eu tenho muito amor à minha vida. Eles fogem num carro importado, esportivo. E o cara mau, que matou o pai dele, pega um caminhão de transporte, de delivery, e os dois conseguem correr um do lado do outro. O carro esportivo e a vanzinha de entrega, eles têm a mesma velocidade. É igual. Não sei porque vocês estão comprando carro caro. Isso é a mesma coisa. E a Angelina Jolie, a Fox, ela faz várias coisas que fazem fiapo de sentido em cenas de ação. Ela atira pra trás, assim, se olhar pra trás, ela só atira pro nada. Ela atira no vidro, ela sai do vidro, ela dirige o carro enquanto tá virada pra baixo, atirando pra cima, assim, super legal, nenhuma coerência, nenhuma lógica. Não faz muito sentido mesmo, mas ela consegue afugentar o cara que matou o pai do Wesley e o Wesley desmaia de puro desespero e pânico. Ele acorda numa sala estranha. Quando ele acorda, tem umas moscas girando aleatoriamente e vários assassinos, várias pessoas suspeitas. E essas pessoas suspeitas não dão uma informação que preste pra ele. Chega o Morgan Freeman de terno, todo apocalíptico, todo subjetivo, falando pra ele que ele tem que atirar nas asas das moscas do lixo, porque senão ele vai morrer. Um dos assassinos coloca uma arma na nuca dele e fala, se você não atirar nas moscas, você vai morrer. E não é assim que balas funcionam. Ou revólveres no geral, porque ele dá tipo 12 tiros na lixeira, esses 12 tiros não reverberam em nenhum lugar, e eles só machucam a asinha da mosca. Só. E ele fica apavoradíssimo, né, porque ele quase morreu, e daí chega o Morgan Freeman com as moscas tudo sem asinha, falando, ó, você conseguiu, que massa, ó, que legal. E ele tá lá passando mal, pegando remédio, Morgan Freeman tira as cápsulas e ele fala, você não tem nada de ansiedade. O que você tem é a habilidade de aumentar os batimentos cardíacos em até 400 vezes. Assim, a sua adrenalina sobe e você consegue ver mais e mais rápido que os outros. O seu pai também tinha essa habilidade. E eles não explicam mais nada sobre isso. Eles só falam, você nasceu com o dom de bater o coração muito rápido e por isso você consegue ver tudo antes. Você achava que era ansiedade? Não. É predisposição a ser um assassino. Talvez você não seja ansioso, você só seja predisposto a ser assassino de uma fraternidade secreta. E daí ele dá um puta discurso falando que ele não precisa viver essa vida merda que ele vive, porque ele tem a oportunidade de ser grandioso, e todo o dinheiro que o pai dele tinha acumulado passou pra ele, e que ele pode ser mais, ele pode ser melhor, ele pode ser tudo bem coach, assim. Ele dá um discurso bem, tipo, chega dessa vidinha de merda, né, seu piá de bosta. E ele fala... Não, ele pega a arma e ele sai bravo, assim, ele fala, tipo, parem com isso, eu não quero saber de nada disso na minha vida, chega, sai daqui. E eu realmente gostaria que ele explicasse melhor sobre isso, tipo, todo mundo da seita, da fraternidade, tem essa habilidade genética, existe um caminho em comum, eles são parentes muitos distantes, alguém no passado conseguiu cruzar com um beija-flor, e por isso eles ganharam as habilidades de batimento cardíaco dos beija-flores. Eu queria mais informações que eles não dão. Ele acorda em casa achando que foi tudo um sonho, porque as pessoas fazem isso em filmes, de achar que foi um sonho. Você já fez isso? Você já viveu uma vida louca e daí no outro dia você achou que foi um sonho? Conta pra mim nos comentários, vai ser interessante saber. Mas ele percebe que ele tá com a arma do pai dele, ele sai correndo para ir trabalhar, passa no caixa eletrônico e percebe que tem mais de 3 milhões de dólares na conta dele. Ele, mesmo vendo no caixa eletrônico, ele chega no trabalho, e ele também vê no computador. Se ele tem a habilidade de ver extrato no computador, por que ele tá parando no caixa eletrônico todas as vezes? Não sei. Mas quando ele viu que ele tem 3 milhões de dólares na conta, o pinto dele aumentou em 15 centímetros, além do que já estava antes. Porque o melhor amigo chega pra zoar ele está calmo, seguro, confiante, e ele intimida o amigo só no olhar. A chefe dele chega com um grampeador pra fazer bullying com ele manda ela calar a boca, e ele fala que ele sabe que a vida dela na escola não foi boa, mas isso não dá direito dela de tratar todo mundo no escritório como se fosse nada. E se ela fosse uma pessoa menos insuportável, os funcionários dela teriam pelo menos pena dela. Mas isso ninguém tem. Ele manda ela se foder, e ele pega o teclado ergonômico dele, sai correndo pra ir embora, porque agora ele é rico. E o melhor amigo dele passa e ele pega e usa o teclado para dar um soco na boca dele, que sai sangue e as teclas do teclado aparecem na tela com a palavra fuck you. Porque, como eu falei, esse filme, ele é uma grande fanfic de um adolescente que acabou de entrar na puberdade, né? Eu estava vivendo a minha vida entediante, até que um dia uma gostosa apareceu para me avisar que eu secretamente tenho quase superpoderes e me
deu dinheiro e me convidou para participar de uma fraternidade de assassinos. Do nada. Isso é muito, muito fanfic. Diário da Princesa de Menininho, porque Mia Thermópolis um dia descobre que secretamente ela é da realeza, é a mesma coisa de Wesley um dia descobre que o pai dele é secretamente um assassino que consegue bater o coração muito rápido, que também é rico e que quer que ele entre nos negócios da família. É a mesma coisa, só muda o gênero. Ele sai todo empoderado com o escritório de contabilidade. Quem já está esperando ele na porta, a Angelina Jolie, olhando pra ele com cara de... Viu como eu sou legalzona? E ele, você é muito legalzona. Eles entram em outro carro e vão para um castelo. Esse castelo funciona como tecelaria. Ele fabrica tecidos. Ele chega nesse lugar e todo mundo age como se ele fosse maluco, que é uma coisa que me estressaria bastante. Porque falaram, venha ser um assassino com a gente, venha matar moscas pela asa, e daí ele chega e tá todo mundo fazendo pano, tem vários teares gigantes, e ele fala, e aí, como é que a gente vai começar? Isso daqui é uma frente para alguma coisa? Ele fala, não, isso daqui é uma empresa de tecelaria. Muito bom, inclusive. Tá, como assim? E ele vai se fazendo de doido, o Morgan Freeman. Até que eles sobem no refeitório dos funcionários e ele fala, me diz uma coisa, a gente vai matar pessoas ou costurar suéteres? Nessa hora, todo mundo fica quieto, como se ele tivesse falado uma coisa muito apocalíptica. E ele olha pro Wesley e fala, você tem certeza que você quer saber as respostas para essas perguntas? Como se há 24 horas atrás ele não tivesse feito ele matar as moscas no tiro. Tirar as asas das moscas do tiro. Ele fala, quero, não dá pra voltar pra minha vida como eu era antes. Ele fala, massa. Então tá, Fox é com você. E a Fox fala, massa. Todo estiloso. Agora você vai aprender. E agora é que começam nossas lições tóxicas de ensinar pessoas. Primeiro, ninguém fala nada pra ele. Nada. Ele é colocado numa cadeira e um assassino loiro olha pra ele e fala, então vamos começar. Amarra ele na cadeira. E fala, por que você veio pra cá? E ele fala, para ser assassino. E daí ele é espancado. E ele é muito espancado. Toda vez que o assassino loiro ou a Fox perguntam e ele responde algo que não tá certo, ele é espancado. Ele é profundamente espancado. Daí, depois disso, eles vão pra onde? Eles vão para o açougue da tecelaria. A tecelaria tem um açougue que tem um homem que é doido da faca e ele só existe no perímetro do açougue da tecelaria. Para quem ele tá cortando essas carnes, não sei, porque não é refrigerado. Acima de tudo, o crime desse filme é contra a vigilância sanitária, porque as carnes estão tudo soltas no nada, ninguém tá resfriado, tem um centímetro de sangue de seja lá eu que no chão, pingando. Imagina o cheiro daquilo. Ele chega, sem saber o que tá acontecendo, porque afinal ele estava numa tecelaria, e daí tem um cara com facas, e ele olha pra ele e fala, facas são legais. Facas você consegue esconder em qualquer lugar. Facas não ficam sem balas. Facas são muito úteis. E ele faz isso como? Quase esfaqueando ele. Depois que ele explica essas 3 ótimas frases falando que facas são top, ele fala, tenta me esfaquear. Toma essa faca, tenta me esfaquear. E daí, mas como assim? Daí ele fala, vamos, me esfaqueia, me esfaqueia. E daí ele tenta esfaquear, e é o quê? Esfaqueado. Lição de comunicação para ensinar número 1. Tenha certeza que você deu todas as informações necessárias para a pessoa antes de ficar bravo. Porque facas são legais não é metodologia de ensino. Olha essa faca. Facas são legais. Tenta me esfaquear. E segundo, lição 1.1. Saiba se a pessoa já aprendeu antes de cobrar o resultado. Porque ele tá tipo, vamos, me esfaqueia, me esfaqueia. E daí ele não esfaqueia, ele é esfaqueado. Ele acorda em uma banheira com parafina em cima dela. É uma banheira que ela não é suspensa, ela é tipo no chão. E ele fica bastante assustado, porque ele parece um homem de cera, quem aparece um russo. Esse russo, ele chega para explicar que aquela água, ela ajuda a acelerar o processo de cura de uma maneira nem um pouco explicada. Ferimentos que demorariam dias para se curam em horas. Beleza, ele faz todo sentido, eu não tenho nenhuma pergunta sobre isso. Esse mesmo russo chega e coloca vários copinhos de vodka na boca dele. No outro dia ele tá novo, zerado, pronto. E agora ele vai aprender a atirar. Eles usam corpos reais porque, segundo o responsável pelas armas, ele precisa ter a sensação de atirar em um corpo. Mas a próxima cena de aula de tiro é com um alvo de papel. Eles colocam uma carcaça no meio, tem um alvo de papel, tem uma carcaça e ele fala, atire no alvo. Daí ele fala, você quer que eu atire através da carcaça? Ele, não, eu quero que você curve a bala. Você curve a bala, não acerte a carcaça e acerte o alvo. Ele curve a bala dele, curve a bala. E esse é o rolê desse filme que eu achava incrível que der top. A bala, eles atiram balas curvas. Eles atiram redondo. Eles fazem assim, ó, e a bala faz... Nossa, eu falava, que coisa legal. Agora eu falo, que coisa burra. O que você quer... E daí, do absoluto além, Morgan Freeman surge no departamento de
tiros do prédio, que fica logo após o açougue, e fala: se você nunca tivesse ouvido falar que a bala atira reto, você conseguiria atirar curvo? É isso que ele fala, a gente não conseguiu dar explicações maiores sobre isso. E daí continua falando: use seus instintos. E daí o Morgan Freeman pega e faz um... Ele consegue atirar curvo e o Wesley fica tipo... Massa, em curva, massa. Eu acho que eu precisava de mais explicações sobre isso. Isso vem nossa próxima lição de comunicação para ensino, que é cuidado com a maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? É um fator que existe no nosso cérebro que consiste de que a partir do momento que você aprende uma coisa, fica muito difícil imaginar um mundo onde as pessoas não sabem disso. Então, se para você é normal e natural uma coisa super avançada, você vai pensar que a outra pessoa também tem esse conhecimento, porque na sua cabecinha é impossível pensar no mundo onde esse conhecimento não exista. Isso faz com que pessoas que ensinam o básico acabam usando palavreados ou fazendo qualquer coisa em nível avançado, porque ele não está levando em consideração o que a pessoa sabe, mas o que ele sabe. Um exemplo bom disso sou eu. Eu estou há meses planejando um vídeo que eu queria que fosse lançado esse ano, falando sobre como eu faço as minhas fantasias e como que eu escolho as roupas nos bazares beneficentes e como que eu escolho a minha maquiagem. Só que toda vez que eu ia pensar em fazer sobre isso que eu tava trabalhando, eu pensava, mas eu só tô fazendo. Ou como eu consigo fazer tantas produções em uma semana só? E eu falava, é automático na minha cabeça. Eu pensei, não, eu estou usando de maldição do conhecimento, porque todas as habilidades que eu uso, elas estão comigo há muito tempo. Então, é um negócio automático, para mim. Mas só que não, tem um método. Então, o meu trabalho tem sido fazer uma engenharia reversa para identificar quais são os meus parâmetros e escolhas para as decisões que eu tomo para fazer as fantasias. E tem sido um aprendizado bem interessante. Um dia esse vídeo vai sair, eu prometo. Mas Morgan Freeman pensou, siga seus instintos. Como se ele tivesse todo o conhecimento de vida de tiro de bala curva de anos que o Morgan Freeman tem. Mais um ponto onde ele simplesmente não ensina. A próxima lição é com a Fox, que também é uma lição riquíssima. Ela chama ele e fala, bora. E eles pulam em cima de um trem. O trem vai passar por um túnel. Esse túnel tem isso aqui de distância entre o trem. Angelina Jolie faz o quê? Usa de magreza. Ela, como tá com, sei lá, 50 quilos nesse filme, ela apenas deita. Consegue passar pelo túnel e deixa o Wesley pra se foder. O Wesley faz o quê? É atropelado pelo túnel e acorda no outro dia na banheira de recuperação. Próxima lição de comunicação. Leve em consideração as suas facilidades quando você for ensinar. Angelina Jolie apenas mostrou que ela consegue deitar muito rente a um trem, enquanto pessoa magríssima. E ela não explicou nada pra ela, não falou, você tem que conseguir se livrar do túnel. Ela não falou nada, ela só falou, tipo, tchau! Então, se você naturalmente tem facilidade com matemática e vai ensinar para mim sobre matemática, você vai passar muita raiva. Porque você vai falar assim, mas é só somar! E daí eu falo, meu cérebro não tem essa habilidade. Daí ele fala, mas para com isso, é só somar, eu consigo somar, por que você não soma? Como assim você não sabe multiplicar por 32? É só fazer isso, daí mostra uma continha que ele faz naturalmente na cabeça dele, para ele faz todo sentido, e pra mim não faz nenhum. Eu me falo, nossa, que habilidoso você, não consigo entender. Então, ele tem uma facilidade já com números, ele não consegue pensar que eu não tenho nenhuma, então toda a metodologia de ensino dele vai ser baseada em, você só faz daí. É tipo, eu ensinar alguém a escovar o cabelo, só pega escova e escova. Só escovar, gira, escova, escova. Então a pessoa não tem a habilidade de girar a mão com a escova, eu falo, mas eu não consigo. Daí eu falo, é só conseguir. Eu consigo, você consegue. Isso é um problema, porque daí a pessoa acha que ela é burra. Que é o que aconteceu comigo em toda a minha história da matemática, ela acha que ela não tem a competência. Mas não, ela só precisava de uma metodologia que funcionasse para ela, que não tem essa facilidade imediata. Próxima aula que a Fox dá, eles vão num dos grandes teares elétricos que tem na tecelaria da seita da Fraternidade dos Assassinos, e ela fala, tá vendo essa agulha passando de um lado pro outro? Eu quero que você pegue essa agulha com a mão. Que tá passando rápido pra caralho, assim, dele. Você coloca a mão, pega. Você precisa treinar a sua adrenalina para você conseguir ela usar em qualquer momento. Ele tenta pegar e, obviamente, ele fura os dedos tudo nas agulhas da tecelaria e ele fica puto. Próxima lição de comunicação para ensinar. Às vezes é bom você explicar o porquê das coisas. Porque ele fica puto, porque ele tem que pegar o tear do tear. Eu não sei o nome daquela. E se ela explicasse, tipo, olha, eu preciso disso, 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 algumas pessoas conseguiram dessa maneira, você pode pensar nesse jeito, o tear, ele gira uma velocidade X, então você pode calcular isso, né? Eu falo, não, põe a mão aí, vai que você consegue. Não consegue, fica puto, fura as mãos, tudo, e fala, vocês são tudo doido. Tá difícil pra mim. Tá foda mesmo. Ele vai pra banheira da recuperação, onde o Russo tá lá e do absoluto nada ele começa a contar pra ele sobre ratos. Russo tem hiperfixação em ratos. E daí ele fala, quer ver uma coisa top? Ele pega e amarra uma bomba no rato. E o rato vai lá
e o rato explode. E ele fala, você viu que legal? Imagina 1000 desses. Ia ser top, e ele... que fizeram com você? O que aconteceu pra vocês fazerem isso na cabeça dele? E ele ainda explica. Essa é a única conversa que eles têm. Fala assim, não, todo mundo acha que ratos são atraídos por queijo, mas não, eles gostam mesmo de manteiga de amendoim. E ele, ok, faz todo sentido. E daí ele começa a reclamar da jornada de trabalho dele. Quem está atrás dele? Angelina Jolie tomando banho. Pra quê? Pra gente ver bundinha da Angelina Jolie, toda tatuada, bem bela, porque ela é maravilhosa. E ela escuta ele falando mal da vida, da existência, da fraternidade dos assassinos. E corta, porque aquele... Lembra aquele treinamento que eu falei no começo? Toda vez que ele responde a pergunta errada, ele é espancado. Então, ele segue. Todo dia tem isso. Todo dia ele tá sendo espancado, eles vão ficando cada vez mais bravos e ele vai tendo mais resistência à dor, mas existem outras maneiras de você ganhar resistência do que isso. Mas do mesmo jeito, eles continuam com a pergunta, por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Até o momento que ele tá se afogando na própria poça de sangue e ele fala, por que eu não sei quem eu sou? Isso acabou comigo e foi por isso que eu comecei com as lições. Por quê? Porque, próxima lição de comunicação para ensinar. Faz a porra da pergunta certa. Ele pergunta o que você está fazendo aqui e espera que o cara responde quem ele é. Essa não é uma boa pergunta. Se ele, no primeiro dia de espancamento, falasse, quem é você? Ele ia falar, não sei. Fim. O que você veio fazer aqui? Ele fala, eu vim para ser um assassino. A resposta faz sentido. Mas você esperar que ele fale quem ele é com uma pergunta dessa, não faz sentido. Não faz sentido. Mas enfim, ele conseguiu. Isso era a chave. Ele tinha que dizer que ele não sabia quem ele era. Quando ele falou, eu não sei quem eu sou, Morgan Freeman surge das trevas, porque é só isso que ele faz, surgir de lugar nenhum e fala, venha comigo, venha conhecer o quarto do seu papai. Leva ele pro quarto do papai dele e fala, agora que você conhece o seu papai, que foi assassinado por um ex-membro da fraternidade, descubra quem você é. Então, em associação a apanhar todos os dias, ser esfaqueado, ele aprendeu a mexer com faca sendo esfaqueado, agora ele tem um quarto pra olhar e falar, nossa... E daí, nesse momento, ele olhando no quarto e vendo itens pós-morte do pai dele, ele pensa, eu preciso dar orgulho pro meu pai, que me abandonou quando eu era bebê. E daí ele decide treinar mais forte. E daí ele consegue ganhar do cara da faca, ele consegue ganhar do cara que tá espancando dele, e ele consegue pular aquele túnel do trem por cima e ela por baixo e acabar ganhando aquela prova. Agora ele entendeu como as coisas funcionam. Próxima lição de comunicação para ensinar. Trauma não é uma boa maneira de ensinar. Você traumatizar uma pessoa em direção ao conhecimento não é uma boa ideia. Não é. A longo prazo, isso não vai gerar coisas boas. A pessoa vai associar aprender com ter medo, com não conseguir. Então, não é uma boa ideia ensinar uma pessoa a manusear facas esfaqueando ela. Não é uma boa ideia ensinar a pessoa a responder a coisa certa através de espancamento. Porque a pessoa vai associar coisas ruins com aprender, que é isso que ele fez. Todo treinamento é um grande trauma para ele aprender a bater. Daí agora falta a lição de ouro dele, que é a tal da porra da bala curva. Morgan Freeman olha para ele e fala, agora você está no controle da sua própria vida. Essa é uma frase que vai ser colocada em terra daqui a pouco. Curve a bala. E daí ele tenta fazer e a bala não curva direito. E daí Fox, Angelina Jolie, fala nada, ela faz E daí Morgan Freeman faz E ela entra no lugar da carcaça para que o Wesley não tenha opção a não ser conseguir curvar a bala. E ela faz isso com muita confiança. Próxima lição de comunicação para o conhecimento, para ensinar. Metodologias de ensino são importantes. Porque ao invés de você se colocar na frente de um revólver, você falasse, a técnica para bala curva é assim. Nós fazemos isso, a nossa bala é diferentona, ela tem uma mola, e quando você faz isso, você direciona, e aí você entrega um manual de passo a passo, e ele ensaia isso e tem uma progressão pedagógica, tem uma progressão de ensino. Eventualmente, ele vai conseguir fazer a bala curva sem ninguém se colocar em risco. Mas não. Ela não gosta de metodologia. Por isso, a técnica dela é tipo, se morrer, morreu. Criar uma metodologia de ensino é importante. É muito melhor do que se colocar na frente de uma arma e torcer para que a adrenalina mística dele bata direito. Quando ele consegue atirar curvo, o treinamento dele está completo e ele vai descobrir a verdade. E essa verdade não estava na história em quadrinhos. E essa verdade tem um fiapo de lógica. Ele chega numa salona e nessa salona tem um grande tear. Esse é o tear do destino. Segundo Morgan Freeman, todas as culturas da história têm um código secreto. Uma linguagem que você não consegue identificar em livros tradicionais. Há 1000 anos atrás, um grupo de tecelões encontrou uma linguagem secreta no tecido. E eles conseguiram identificar essa linguagem, que é uma linguagem binária, tipo 0 e 1, e o tecido dava um nome. Esse nome é o alvo de assassinato das pessoas. Porque o tecido, ele é do destino e ele avisa quem precisa morrer para que
o planeta Terra continue equilibrado. Pano manda ele matar. Pano. E lembra que ele falou que agora ele tá no controle? Então ele não tá. Ele fala assim, ó, o meu trabalho é decodificar o pano e o seu objetivo é cumprir a missão do pano. A gente obedece pra caralho o pano. Questão de comunicação, não obedece o pano. E daí ele vem ele explicando, não tem lógica, um fiapo de lógica. Ele falou, não, você tá vendo que a linha tá pra cima? Ela tá pra cima 2 vezes? Então, 2 vezes significa 0, uma vez significa 1, e daí a gente usa essa folhinha e daí vira um nome. Esse daqui é o teu próximo target. É uma seita! Ele se enfiou numa seita de adoradores do pano do destino! O que o pano do destino tem a ver com os batimentos cardíacos rápidos que tem a ver com a bala curva? Não tem! Nada disso tem uma lógica! Essas 3 coisas apenas acontecem juntas numa mesma fraternidade. A fraternidade do pano do destino. E todos acreditam cegamente no pano. Pano que dá um código binário que é o nome de uma pessoa que precisa ser morta para trazer ordem ao universo. Sabe o que é pior? Esse é o tipo de coisa que eu consigo imaginar acontecendo na vida real. Um grupo de pessoas no limite da insanidade, encontrando uma linguagem secreta no pano e matando pessoas aleatoriamente. Eu acredito que isso pode acontecer na vida real. E falar no jornal, a gangue do pano volta, ataca novamente. Ai, que história ruim. É criativa, mas é ruim. Agora ele vai matar o primeiro alvo dele, como? Em cima de um trem. Esse trem, ele passa por lugares incríveis na cidade. Não tem uma curva que não tem um trem. E daí ele vai atirar no cara e ele fica tipo, mas se esse cara for gente boa, e daí ele não consegue matar, e à noite ele vai conversar com a Angelina Jolie falando, eu não conheço ele, vai que ele é gente boa. Vai que o pano esteja errado? Como é que eu posso saber que esse homem é uma pessoa má? A Angelina Jolie conta uma história sem pé em cabeça nenhuma. Fala, olha, meu pai era um juiz. E eu queria ser juíza, que nem ele. Mas ele denunciou as pessoas erradas. E essa pessoa errada foi lá em casa, botou fogo no meu pai. Eu vi ele morrendo e ele ainda me marcou com um ferro pra eu nunca mais esquecer. Depois de muitos anos eu descobri que o assassino do meu pai estava na lista do pano, do destino, e alguém não teve coragem de matar ele. Porra nenhuma. Como assim? Ele estava no pano do destino. E esse é o nosso slogan aqui da fraternidade. A gente mata um para talvez salvar 1000. A gente apenas confia no pano. O pano falou, a gente dá um tiro curvo. O que você não entende? Isso é tudo que ele precisava ouvir. Pai da Angelina Jolie morreu porque alguém não matou o que o pano mandou matar. E daí ele tá feceiro. Agora ele tá super feliz. Ele mata o cara, ele mata o outro. Ele tá tipo, matar pessoas porque o pano mandou. Ele aceitou super bem essa ideia de matar as pessoas pelo pano. Agora que ele tá vivendo a melhor vida dele de assassino do pano, ele tem que ir na casa dele buscar a arma do pai dele que ele esqueceu lá. E a namorada dele já tá morando com um amigo. Ele entra, pega a arma e ela começa a falar no ouvido dele. Angelina Jolie, Fox, porque ela tem um espírito muito altruísta, ela é assim, muito do bem, muito galera. Ela pensa, tadinho dele, ele está se sentindo emasculado. Ela vai lá e dá um senhor beijo na frente da namorada. E ele fica se sentindo empoderado porque a Angelina Jolie também beijou ele. É fanfic de 13 anos, né? E a gostosa que me levou pro caminho do assassinato profissional, que agora também me deu dinheiro, ela me beija na frente da minha ex. Foda. Eles saem da casa. E quem? O assassino do pai dele vai atrás dele de novo. Acontece toda uma perseguição de balas curvas e o assassino ele é tão bom que eles têm meio que um duelo de balas curvas. O que é isso? Eles têm uma mira tão boa que as 2 balas se encontram e se batem e se reverberam. Eles não conseguem acertar um no outro porque a mira deles é tão exata, que uma bala bate na outra. Eles vão para um canto escuro e ele acidentalmente atira no russo, que nem tinha que estar lá. Ninguém sabia porque que o russo estava lá, mas ele atira no russo. E daí, o cara que matou o pai dele atira no braço dele e ele acorda nas banheiras de recuperação com o russo não sobrevivendo, porque é importante que ele morra pro roteiro do filme. As últimas palavras que o russo fala é, imagine 1000, e morre. Imagine 1000. Wesley, que agora também é um ótimo detetive, além de conseguir atirar torto, ele descobre que a bala que estava no braço dele, ela é rastreável, e ela está rastreada no cara que mora na sede original da fraternidade. Então tem a sede original e tem várias franquias. Cada franquia tem seu próprio tear do destino. Como eles conseguem esses tearos do destino, não explico. E ele fala, ele tá tentando me mandar uma mensagem, eu vou lá pra descobrir. E ele vai, e dessa vez o cara que faz as balas, ele também sabe tear na mão, mas ele também atira, e ele tá quase pra morrer, Fox aparece do nada. Os dois estão tentando perguntar de quem é a bala, ele fala que vai mostrar de quem é a bala, mas consegue fugir na onde? No trem. Ele foge no trem. Quem aparece no trem também? O cara que matou o pai do Wesley. E tem toda uma briga de balas que se encontram. O cara que matou o pai dele fala no pescocinho dele o nome dele. Ele não entende. O trem descarrega da ponte. Ele tá quase pra cair no penhasco, mas daí o
cara que matou o pai dele salva ele, e ele, como não tem nenhum tipo de piedade, atira no cara que estava salvando ele. Todos caem, e ele, no seu leito de morte, pingando em sangue, todo cagado, todo atirado no chão, fala: não é isso que você está pensando, tudo que eles ensinaram pra você é uma mentira. Eu não matei seu pai, eu sou o seu pai. Pam, 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 pam. E ele: você está mentindo? Ele: não estou. Vai procurar. Nessa hora, Fox aparece. Aparece e ele pergunta: é verdade? Ele fala: ela é. O nome dele apareceu no pano. E o seu também. Então a Fox estava lá pra matar ele, porque o pano acima de tudo. E ele consegue fugir atirando no vidro do trem e usando o pai dele como trenó. Porque ele senta no pai dele e cai em direção à morte. Ele acorda num apartamento, numa outra banheira, dessa vez de um banheiro normal, também com o líquido de recuperação que aparentemente vende por litro no Sam's Club. Todos sem acesso. É um líquido de recuperação muito fácil de conseguir para você encher uma banheira. E quem está lá é o velhinho, o senhorzinho da sede que fez a bala. Então, ele tá lá. Como ele carregou o Wesley até lá? Perguntas que nunca serão respondidas. E daí ele explica que o pai dele mandou ele trazer ele naquele lugar porque era a única maneira de ele ver a verdade. Então, o pai dele morava na frente da casa do Wesley, desde quando ele nasceu, na frente. Todos os dias ele cuidava do Wesley para que ele fizesse uma vida segura. Ele tirava fotos do Wesley, ele tinha vários momentos de formatura e tal dele, porque a coisa mais importante da vida dele era manter ele vivo. As distâncias que um homem vai para ser pai ausente. Você morar na frente da casa do seu filho já atrai pessoas erradas. Se fosse para se esconder, se escondia pra cacete, né? Não ficava lá. Ele poderia atravessar a rua e falar: filho, papai te ama, mas não. Ele opta por ser o pai ausente mais presente da história. O senhorzinho explica: não, ele queria que você tivesse uma vida normal e tal. Ele mora na frente, ele viu que ele não tem uma vida normal. Ele viu a namorada do filho dele transando com o melhor amigo. Ele viu tudo isso e ele resolveu ficar em silêncio. Ele resolveu continuar ausente. Ele explica que o Morgan Freeman apareceu no pano do destino. Era pra ele ser morto também. E daí, ele fingiu que não era com ele. Cortou o paninho e jogou fora. O pai do Wesley encontrou e falou: eita, então você tinha que morrer? Daí ele fala: pois é, mas não era só eu. E eles descobrem que o Morgan Freeman tá usando pano pra vender serviços de assassino de aluguel. Ah, vá. O Morgan Freeman é o único que consegue traduzir, é o único que pode traduzir o pano do destino. O único. E ele tá escolhendo os nomes que ele quer? Ah, vá. Nossa, não imaginaria esse tipo de abuso de poder. De mentir que o pano tá mandando matar. O pano. Ele tá lendo errado o pano. E daí o pai do Wesley queria derrubar a fraternidade e ele acabou sendo falecido. O único motivo da fraternidade ter chamado o Wesley para participar é porque o pai dele nunca mataria ele. Então era uma maneira deles fazerem o filho matar o próprio pai, porque a única pessoa que tem habilidade é o filho. Enfim, lição de comunicação tradicional. Não necessariamente uma lição, mas uma pergunta. Será que você tá se comunicando direito mesmo? Será? Porque pro pai do Wesley, ele tava resgatando ele. Como? Em silêncio, com uma arma apontada pra ele. Ele não fala uma palavra esse filme inteiro, ele apenas persegue o Wesley com uma arma. E ele acha que isso é um resgate. Ele poderia ter gritado: eu sou seu pai! Ou falado com ele no período de vida que ele teve sem o pai. Mas não, ele encontrava o filho dele com uma arma, não falava nada e parecia que ele estava atirando no filho. Mas ele estava resgatando. Mas daí, o ultimate passo da comunicação dele foi fazer uma comunicação via bala de revólver. Porque ele atirou no braço do filho, pro filho identificar a origem da bala e falar com um amigo dele. Certeza que isso é comunicação mesmo, meu bem? Isso é a versão mais passiva-agressiva de comunicação que eu já vi na minha vida. Você não viu que eu tirei no teu braço? Você não percebeu de onde é que veio a bala? Eu tava falando o tempo todo, você que não quis ouvir. Então pense assim, quando você é passivo-agressivo e perguntam pra você o que você tá acontecendo e você fala: não sei, você que tem que saber, você não sabe? Você não está se comunicando. Quando a pessoa fala: me ajuda, ele fala: de novo? Eu só posso te ajudar? É isso que eu faço se eu te ajudar? E a pessoa fica confusa? Você não está se comunicando. Você está tendo um equivalente verbal a atirar no braço e esperar que a pessoa identifique a origem da bala. O senhorzinho dá uma passagem pra ele, falando que o pai dele nunca queria que ele entrasse nessa vida, era pra ele seguir o que o pai dele sempre sonhou, pegar essa passagem e ir embora pro inferno. Ele fala: não, eles criaram um assassino perfeito. E enquanto ele está vendo as coisas do pai, ele passa por uma portinha e descobre que o russo e o pai dele estavam no mesmo rolê. O plano de destruir a fraternidade via rato é o plano dos dois. Ele chega e tem vários tipos de coisas pra fazer bomba. 1 milhão de reloginhos. Ele compra muitas manteigas de amendoim com dinheiro que eu não sei de onde veio, já que a fraternidade tirou os 3 milhões dele de volta. Ele, fora das câmeras, secretamente, consegue colocar uma mini bomba em 1000 ratinhos que ele atraiu no lixo, no
no lixão com manteiga de amendoim. Ele chega explodindo tudo, atirando em todo mundo. É super emocionante, super aventureiro. Até o momento que ele chega numa sala redonda, que é bem importante que ela seja uma sala redonda, uma biblioteca redonda, senão não vai dar certo. Todos os assassinos aparecem, cada um num ponto específico, e ele começa a explicar falando que esse pano, ele chega só com o pano. Esse pano aqui mostra que Morgan Freeman ia morrer. E Morgan Freeman fala, eu ia, mas todo mundo aqui ia. E ele chega mostrando que todos os assassinos estavam no pano do destino, e ele fala, olha, a gente pode fingir que esse pano às vezes tá errado e fazer muito dinheiro, ou vocês podem se matar. Já que esse é o pano do destino, o destino falou que vocês tinham que morrer. Ele vai embora fugido, deixa o Wesley no meio com vários assassinos. O assassino da arma fala, foda-se o código, vamos matar o Wesley. A Angelina Jolie, que ela tem muita sinceridade em relação à seita que ela tá, ela dá a mais curva bala que ela pode fazer, uma bala que vai 365, e a bala vai passando por cabeça, por cabeça, por cabeça, por cabeça, por cabeça, até chegar nela. E todos morrem, por quê? Porque o pano mandou. O pano mandou. Ele sai da fraternidade pensando, que coisa. E daí ele sai da fraternidade fazendo um discurso motivacional de coach pra gente. Ele fala, eu também comecei sendo um nada, sem saber quem eu era, onde eu estava. Igual você que está assistindo. E que agora ele não tá tentando seguir os passos do pai dele ou se revoltar contra a fraternidade. Ele está tomando realmente o controle da vida dele. E daí nessa hora ele consegue atirar. Porque bala curva é uma coisa. O que ele faz de a bala girar, fazer curva, respeitar sinal de trânsito, parar pra preferencial. Então ele usa esse poder de bala teleguiada com o GPS pra matar o Morgan Freeman e olhar pra câmera e falar, e você? O que tá fazendo da tua vida? Como se isso fizesse sentido, como se não fosse um filme de assassinatos. É pra gente sair ligeiramente empoderado pra tomar as rédeas da própria vida, o que não faz sentido nenhum. E o filme acaba. Esse filme não faz sentido, a história não faz sentido, nada faz sentido. A ação era mais legal em 2006, agora ela tá meio datada. Mas se você quiser assistir, é a sua jornada. Tem o James McAvoy, ele tá novinho e ele aparece em camisa uma vez, que foi um dos motivos de eu assistir esse filme mais vezes também. A Angelina Jolie tá sendo ela mesma maravilhosa. E é isso, gente. Já assistiram Procurado? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me mostrar para alguém que gosta de filmes de menininho, dar uma olhada na minha descrição que tem link da lojinha, link do formulário de indicação de filmes e link pro grupo no Telegram. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.